Não pretendo sair, não. E eu me sinto assim muito honrado. Parece um chavão. Às vezes a gente chega aqui e fala assim: obrigado, igreja. Vocês têm nos amado, vocês têm cuidado de nós, vocês têm investido dinheiro, oração. Mas assim, de uma maneira diferente. Eu sempre tenho agradecido às vezes que eu tenho estado aqui para pregar, para ministrar. Muito obrigado. Eu estou muito honrado. E eu quero compartilhar aquilo que Deus tem gerado dentro de mim, nesse período, 1 ano e meio fora de São Vicente. Eu não quero que você tenha muita expectativa hoje acerca do sertão, porque provavelmente eu falo muito pouco de rancharia hoje. Eu preparei um tempo especial junto com a Vanessa para falar sobre rancharia no Tadel. É porque hoje nós temos assim uma palavra muito específica. Quando o meu pastor, meu presida, eu chamei ele de presida, às vezes ele não gosta, mas ele é meu presidente. Ele me fez um convite para eu trazer a palavra aqui no aniversário da igreja. Eu fiquei assim, falei, gente, será que ele não sabe que eu sou aquele catamento da favela? Será que ele não sabe? E eu aceitei logo assim, para eu não desistir. Eu falei, eu vou. Naquele dia, eu fui orar já a respeito do dia 2. Hoje é dia 2, né? Eu já tive a convicção naquele dia do que eu tinha que falar hoje. É a primeira vez que isso acontece comigo, de ter a convicção daquilo que é para falar pelo menos 1 mês, 2 meses antes. Então foram 2 meses assim que eu, muito empolgado, me debrucei na palavra acerca daquilo que Deus quer falar conosco hoje. Aí eu chego na PNL, no aniversário lá no sábado, ontem. O pastor Sabá Liberal sobe. Ele começa a falar algumas coisas acerca da palavra. Aí ele dá o tema: igreja local e você, tudo a ver. Só faltou plim plim. Vocês pegaram, né, a jogada dele? Quando ele disse esse tema, eu falei assim: provavelmente não tem muito a ver com aquilo que eu vou trazer amanhã. Mas na introdução, ele usou ali talvez um subtítulo. Eu até anotei para eu falar exatamente o que ele disse. Ele disse assim: hoje eu quero falar com você sobre o propósito da igreja e o propósito de cada membro. Ele disse mais: há um poder na igreja que os membros sabem o seu propósito. Aí, né, a gente, como está crescendo, a gente gosta assim de passar para as pessoas que a gente está por dentro das coisas. Às vezes a gente não gosta de ter essa sensação. Quem aqui gosta de saber uma notícia assim antes do que vai acontecer? Aquelas informações privilegiadas, sabe? A gente gosta, às vezes a gente até cai do lado da fofoca assim por causa disso, né? Misericórdia, né? Aí eu olhei pro meu paizão Reinaldo, tipo assim, porque o Reinaldo já sabia mais ou menos a mensagem. E eu fiquei muito empolgado, porque eu falei: agora, se eu não tinha dúvida, se eu já tinha convicção, eu vou com o pé no peito do diabo agora, que a igreja vai romper nessa área. Qual é a área? Qual é o tema? O Deus de propósitos. É sobre esse Deus de propósitos que eu quero falar hoje. Não muito dos propósitos de Deus em si, até que eu creio que Ele vai ativar nessa noite. Mas eu quero falar do Deus dos propósitos. Se você for viajar, você precisa ter a decisão que vai viajar ou o local que você vai viajar. Quem me ajuda? O que é mais importante? A decisão de viajar ou o local que você vai? Decisão? Então você decidiu viajar. Agora você entra no carro e vai para onde? Se você for perceber, as duas decisões são importantes. Tanto a de ir viajar, quanto a para onde eu vou. E eu quero que você entenda nessa noite que é importante que você saiba para onde você está indo. É importante que você entenda, como membro,
e como igreja local, qual é a sua direção? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que o Deus eterno tem para você? É importante que você compreenda aquilo que Deus quer que você faça. É importante que você perceba a direção que Deus tem dado para a igreja onde você congrega. O pastor Sabá Liberal, ele compartilhou 4 pontos acerca da maneira como a gente se comporta na igreja local. E ele dizia que a igreja local, ela é aquilo que um membro é. Porque a igreja local é uma totalidade, e você faz parte disso. Primeira coisa que ele disse: a maneira como você se enxerga, ou enxerga a sua igreja local, vai determinar o tipo de membro que você é. Segunda coisa, a maneira como você se vê, vai determinar que tipo de igreja vai ser. Terceiro, uma igreja local nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. E quarto, uma igreja que cada um faz sua parte é uma igreja relevante. E ele trabalhou essa questão da parte de cada um. Só que como é que você vai desenvolver esses pontos se você não sabe para onde sua igreja local está indo? Se você não sabe para onde você está indo, qual é o propósito de Deus para a sua igreja local e para você? Qual é a sua parcela disso tudo? Abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 139. Salmo 139. Como o pastor Sabá Liberal já está um pouquinho na minha frente, eu não sei se eu vou conseguir trazer assim verdades tão intensas e profundas no tempo que ele trouxe. Então eu vou me esforçar aqui para falar só 2 horas. Amém? Brincadeira. Vou ser bem breve. Salmo 139. O Deus de propósitos. Quem achou, fala amém. Amém. Aquele que não achou, fala misericórdia. O pessoal está bom de Bíblia aqui. Salmo 139. Nós vamos ver a partir do versículo 13. Diz assim a minha Bíblia: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Versículo 17. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Você pode dizer amém pela palavra? O Salmo 139, ele é conhecido pelos estudiosos talvez como o salmo mais teológico que existe nesse conjunto de livros. É um salmo de Davi. E Davi, ele foi um homem que conheceu uma profundidade em Deus que poucos ainda hoje conheceram. Davi, ele foi aquele homem que ainda no Antigo Testamento, na sua época, teve uma percepção da interação com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, que muitos hoje, tendo o Espírito Santo dentro de si, não tiveram. Davi, quando ele começa a descrever esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo,
Eu fico tentando imaginar aquilo que vinha dentro dele. Que percepção que ele tinha naquela hora. Porque eu não tenho dúvida que a escrita, ou o nosso pensamento racional, consegue descrever a Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é no versículo 17, onde diz assim: ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos. Repita assim comigo: pensamentos. Só mais uma vez: pensamentos. E estudando esse texto de uma forma mais específica, essa palavra pensamentos, eu descobri que o que de fato o texto quer dizer nessa palavra é propósito. Os outros textos que eu vou expor para você aqui nessa noite, existem palavras sinônimas: desígnios, planos. Na verdade é a mesma raiz de pensamento, que significa propósito. Quando eu olhei esse texto, ainda que o Salmo 139 tenha essa profundidade toda de nos mostrar a forma que nós fomos criados por nós, o que me chamou a atenção é que ele diz que os pensamentos, propósitos de Deus são preciosos. E se nós não descobrirmos quais são os propósitos desse Deus para nós, em particular e como igreja, será muito difícil de nós vivermos os próximos 25 anos da maneira que Ele quer. Nós estamos aqui vivendo um momento histórico. Talvez você não tenha dimensão disso tudo que nós estamos vivendo como igreja local hoje. Nós não podemos nunca menosprezar o tempo das coisas pequenas, como o nosso pastor tem nos ensinado. Para vivermos hoje essa comemoração de 25 anos, coisas aconteceram, propósitos de Deus foram alinhados no coração dos nossos pastores, direção dos céus, pensamentos de Deus foram alinhados no coração da nossa liderança, foi sendo passado para a igreja local. Nada aconteceu assim. Existe uma história, e os pensamentos ou propósitos de Deus ainda hoje precisam ser descobertos, para que a gente continue os próximos 25 anos. Eu tenho pensado muito, meditado muito naquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida da Vanessa nesses últimos dias. E eu tenho percebido que, à medida que eu me alinho aos propósitos de Deus, à medida que eu conheço esse Deus de propósito, a minha vida e a minha maturidade é desenvolvida. Eu consigo corresponder com esse Deus de propósito de uma maneira muito mais eficaz. À medida que eu entendo aquilo que Deus tem de pensamentos e propósitos para mim, eu consigo alinhar minha vida àquilo que Ele quer, e eu dou os passos. O que nós precisamos entender é que os propósitos de Deus, eles devem ser altamente valorizados. Nós precisamos compreender que existe um valor inestimável naquilo que Deus direciona para uma igreja local e para um membro da igreja local em particular. Nós precisamos compreender que os propósitos de Deus não são mais importantes que o Deus do propósito. E o versículo 16 me chama a atenção. Diz assim: teus olhos viam o meu embrião. Esse ver traz uma ideia do atributo de Deus, que é a onisciência. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e você que está aí fora também, fica atento nisso aqui. Não é de admirar que o teu Deus te vê? Isso não te impressiona? Saber que Ele tinha ciência da sua formação? Isso não mexe com você quando você lê nas Escrituras que o teu Deus, Ele tem ciência da tua formação? Não te impressiona saber que o teu Deus é aquele que enxergou você no ventre?
versículo 17, está escrito: e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Ali a proposta, a ideia, traz um período de tempo em que nós vamos viver. Quando está escrito que os nossos dias estão registrados, o que o salmista quis dizer é que nada, nem a data, o período que nós vamos viver, passa despercebido diante do Deus de propósito. O que eu entendo com esse texto? Se os nossos dias estão registrados, e não as obras ali naquele caso, ainda que ocorra também o registro das obras, mas nesse texto específico, o salmista Davi está dizendo que os dias são escritos, registrados, e não as obras em si. Nós precisamos entender que os nossos dias estão registrados, mas aquilo que nós viveremos nesse período, nós temos a decisão. Você tem o poder da decisão em viver os propósitos de Deus para você, ou viver os seus propósitos, os seus sonhos, os seus planos. Eu quero te encorajar nessa noite a deixar o teu propósito de lado e procurar dos céus esse Deus de propósito, o que Ele quer para você, o que Ele quer para a sua vida. Qual é o plano, qual é o desígnio, o que Ele tem para você, o que o Senhor, esse Deus de propósito, tem para a nossa igreja local. O Salmo 94, verso 11 diz: o Senhor conhece muito bem todos os propósitos humanos e sabe o quanto são fúteis. Todas as vezes que nós quisermos conduzir a nossa vida de acordo com os nossos propósitos, você pode até ser bem sucedido naquilo que você empreender, mas se estiver fora daquilo que o Deus de propósito tem para você, é jogado fora. Queira viver hoje os propósitos de Deus. Queira hoje entender o que o Deus de propósito tem para você. Os propósitos de Deus, eles são insondáveis. Eu quero aqui compartilhar com você alguns textos bíblicos que falam acerca dos propósitos de Deus, que tiraram o meu sono durante pelo menos esses 2 meses. Salmo 92, versículo 5 diz: quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus propósitos. Uma das coisas que tem assim chamado a minha atenção é perceber que aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para a igreja local onde eu faço parte, é insondável. Se você perceber também, uma das definições de insondável é que não se explica. Viver os propósitos de Deus para a sua vida e para a igreja local não se explica muitas vezes. Os propósitos de Deus, Ele é muito além daquilo que nós podemos pensar, raciocinar em muitos aspectos, mas nunca será mais importante do que o Deus de propósito. Eu tenho aprendido que ainda que eu queira contabilizar tudo aquilo que Deus faz na minha vida e na igreja, eu não vou conseguir. Eu tenho percebido também que a minha tentativa de acumular essas histórias também não é possível. Ainda que é importante a gente registrar experiências e em algum momento lembrar aquilo que Deus tem feito, a direção que Ele tem dado para nós, mas à medida que a gente busca esse Deus de propósito, a gente se relaciona com esse Deus de propósito, a gente percebe que tudo aquilo que Ele tem é insondável e não se explica. Os propósitos de Deus, eles são eternos. O Salmo 33, versículo 11 diz: mas os propósitos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Entenda algo hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Os propósitos de Deus, eles só são eternos porque nós somos seres eternos. Não faria sentido os propósitos de Deus serem eternos se nós tivéssemos um fim. Os propósitos de Deus, eles são eternos porque Ele nos criou para sermos eternos.
Senão o céu ia ser algo muito chato. E eu não sei se você tem essa expectativa do céu. Eu não consigo entender muitas vezes um discípulo de Jesus que não tem o anseio de estar no céu, de não quer saber, assim, ele não quer saber como que é o céu. Ele não pode falar do céu, para Deus me livre de falar em céu. Ei, o céu é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem. Eu tenho dito que nós moramos em tenda. Tenda é fácil de montar e desmontar. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos ali. Nós dormimos em São Vicente e acordamos aqui em Pernambuco. Aleluia. Os propósitos de Deus são eternos, porque nós somos seres eternos. Você precisa entender nessa noite que tudo aquilo que é eterno é o que é mais importante. E às vezes a gente não consegue desenvolver aquilo que Deus, que é o Deus dos propósitos, tem para nós, como pessoa e como igreja local, porque nós não temos o entendimento de que isso é eterno. Nós estamos com os nossos olhos tão fixos nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, que aquilo que é eterno, os propósitos de Deus, os sonhos, os planos que Ele tem para nós, não se desenvolvem. Isaías 48, versículo 6 diz o seguinte: já ouviste e viste tudo isso, e vós não haveis de admitir? Contudo, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações, um saber até então em segredo passo a teu conhecimento. Quando nós falamos de propósitos eternos, significa dizer que em muitos aspectos nós não conseguimos compreender ou perceber quais são. E é o próprio Deus de propósito que precisa, que pode nos conceder, que pode nos mostrar, porque muito daquilo que está oculto no mundo espiritual é possível ser acessado pelo relacionamento. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Os propósitos eternos são possíveis de ser revelados para mim e para você. À medida que a gente clama, à medida que a gente busca, é o próprio Deus que assegura o cumprimento dos seus propósitos. Se você for perceber comigo, Isaías 46 ainda, versículo 9, ele diz: recordai-vos dos acontecimentos passados, que há muito tempo eu vos disse, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Versículo 10: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que eu ainda não fiz acontecer. E ele termina dizendo assim: eu afirmo, Deus dizendo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Deixa eu dizer uma coisa para você, comunidade Batista da Paz: o Deus de propósito cumprirá os propósitos dele nessa igreja local. Existem palavras que foram liberadas sobre a vida desta igreja. Aqui é um celeiro de líderes, celeiro de pastores. Se é um celeiro, nós precisamos então fazer um bom uso. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para a sua vida e para a comunidade Batista da Paz, tanto em São Vicente quanto em Rancharia, porque Ele zela pela palavra dEle. O Deus de propósito é aquele que cumpre o propósito. Os propósitos de Deus, eles são também imutáveis, eles não mudam. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, Ele pretendia deixar muito claro que iria cumprir isso. E o propósito de Deus para Abraão, segundo Hebreus capítulo 6, versículo 14, era de abençoar a vida de Abraão e fazer da descendência dele numerosa. Se você for perceber também, capítulo 6, 17 e 18 diz assim, do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta,
sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Entenda, os propósitos de Deus, eles são imutáveis, e se cumprirão todos eles. Agora, sabe o que eu tenho também vivido? Aprendido? Os propósitos de Deus, quando eles são direcionados, esclarecidos, não significa dizer que aquele a qual Ele direcionou viverá de fato o propósito dele. Sabe por quê? Porque também vai depender da honra que nós damos ou direcionamos a esse Deus de propósito. O fato dos propósitos de Deus serem imutáveis não significa que vai acontecer na nossa vida de qualquer jeito, se a gente não estiver nem aí. E onde que está isso na Bíblia? Quem lembra da história aqui do sacerdote Eli? Lembra dos filhos Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias? Olha o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Se nós honrarmos ao Senhor, Ele nos honrará, e cumpriremos assim seus propósitos. Se o desprezarmos, seremos desprezados. O propósito de Deus é imutável. As pessoas que o viverão, não. É possível que Deus tenha um propósito na sua vida, mas depende da honra que você concede. Quando eu percebi isso aqui, eu levei um choque. Porque Deus, Ele vela pela palavra. Mas quando eu percebi que se minha vida estiver de qualquer jeito e eu não me alinhar ao propósito dele, Ele me saca e joga outro na parada. Foi exatamente o que Ele fez com o sacerdote Eli. Ele havia dito: a sua família vai fluir nessa direção para sempre. Mas depois Ele falou: longe de mim. Por quê? Os dois filhos estavam oferecendo sacrifício de maneira desastrosa. Pecaram horrivelmente, desonraram ao Senhor no seu serviço sacerdotal. Por causa disso, Deus então remove. Agora olha só a continuação do texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu propósito. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele me ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Deus, Ele dá e mostra o propósito. Se você não honra e não vive de acordo com aquilo que Ele tem nos mostrado, te mostrado, você pode ter certeza, o propósito vai se cumprir, mas através de outro. Porque os propósitos de Deus são imutáveis, as pessoas não. Eu não sei o que isso significa exatamente para você, mas quando eu entendi isso aqui, um temor dos céus veio sobre mim. E eu falei: Senhor, eu preciso me alinhar aos propósitos. Eu preciso alinhar minha vida à tua vida, para que os teus propósitos se cumpram em mim. Nós, como igreja local, precisamos alinhar nossa vida aos propósitos dele, para que ele não levante outra igreja para fazer aquilo que nós temos que fazer. Os propósitos de Deus, eles são muito mais altos que os nossos. Você talvez pode sonhar muito alto, mas olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos ou propósitos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, ou seja, os meus propósitos, mais altos do que os vossos propósitos. Quando nós falamos de propósito, quando nós falamos de planos de Deus, é
muito difícil da gente compreender o tamanho de tudo isso. Eu acredito que são mais altos do que os meus. Você acredita? Eu acredito que os planos, que os propósitos de Deus para a comunidade Batista da Paz, pastor Jorge Henrique, são muito mais altos do que o do Senhor. Eu acredito que aquilo que Deus tem preparado para a comunidade Batista da Paz, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Aquilo que o Senhor tem preparado para a comunidade Batista da Paz é algo que homem nenhum poderia pensar. Aquilo que Deus tem preparado para você, precioso, preciosa, nem olho viu, nem ouvido ouviu. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando você alinhar a tua vida aos propósitos daquele que te chamou, quando você começa a andar alinhado com aquele que te envolveu no propósito, quando você começa a corresponder com aquele que te chama para desfrutar desse propósito, a sua vida vira uma vida dinâmica. A sua vida para de ser uma vida chata, aquela vida medíocre, de mediano, aquela vida marromeno, aquela vida que você não tem alegria quando acorda, você não sabe para onde vai, não sabe onde quer chegar, está na igreja por causa dos problemas. Não tem nada de errado vir na igreja por causa dos problemas, mas existe um propósito mais alto, existe um propósito maior, existe algo dos céus para a minha vida e para a sua vida, existe algo que o Senhor quer nos liberar nessa noite, existe um propósito que o Espírito Santo quer ativar na vida da igreja, existe, e ele é mais alto, os caminhos dele são muito mais altos. Nós não conseguimos descrever ou perceber na totalidade. Nós damos um passo de fé e ele traz uma clareza que nós não tínhamos. Nós damos outro aqui e ele dá mais um pouquinho daquilo que a gente precisa, porque são muito mais altos. Uma coisa que eu já aprendi logo: nós nunca vamos ganhar de Deus mudar. Você vem com uma oferta de amor de R$1.000, aleluia, aí Jesus vai, mas você pega isso aqui, mas é barganha, é troca. Não é nada disso não. É que não adianta você querer ganhar de Deus mudar, não. Ele sempre dá mais, sempre é mais alto, sempre é melhor. Acredite no Deus de propósito, acredite que Ele tem uma direção para você, acredite que os propósitos dele são o melhor que você pode viver. Deus é quem conhece tudo sobre nós, inclusive aquilo que de fato e de antemão Ele preparou para mim, para você, para essa igreja local. Talvez você entrou aqui nessa noite e pensou: mas e aí? Eu estou ouvindo essa conversa toda de propósito de Deus, mas como é que eu faço para entender qual é o meu propósito? Eu não sei ainda, bicho. Ei, existe esperança para nós. Deus revela os seus propósitos. Ele não brinca de esconde-esconde nessa área, não. Ele está querendo liberar o propósito dele para você. Olha o que está escrito aqui no profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Com certeza o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu propósito aos seus servos escolhidos, os profetas. Aleluia! É desejo dele, ele quer revelar. O Senhor revela os propósitos dele. E aqui quando você vê, mas está escrito que é do profeta. Aqui na verdade eu quero dizer para você que os propósitos do Senhor é para aquele que busca, aquele que está envolvido com Ele. Você não precisa ter um chamado profético para entender o propósito de Deus para a sua vida e para a igreja local. O que você precisa é entrar na tenda do encontro, que é o quarto de oração, e falar: Senhor, pode dizer, me revela. Olha que coisa linda, Amós ainda capítulo 4, versículo 13. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus propósitos e pensamentos ao ser humano. Ei,
Esse Deus de propósito é aquele que quer liberar para você hoje o teu propósito, é aquele que quer derramar sobre a sua vida a direção que você precisa. Viver 25 anos de história é lindo, mas e os próximos? Como nós vamos vivê-los? Os propósitos de Deus, eles são revelados pelo relacionamento. Talvez você fique confuso, mas como eu faço? Como eu faço? É pelo relacionamento. A partir do momento que você se relaciona com esse Deus de propósito, você passa a ter informações privilegiadas. Você fica ali com o Pai e Ele começa a te dar instrução: ei, eu vou fazer isso aqui na cidade. Aí você às vezes não acredita que Deus pode falar com você acerca da cidade. Você vai para o relacionamento com Deus e Ele te diz: eu vou fazer isso na tua família. Mas você não acredita que Ele fará isso na sua família. Ele te diz assim: eu vou fazer a tua célula bombar para mim agora. E você: será? Pelo relacionamento você consegue descobrir tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E é o Espírito Santo que faz essa tradução. Aleluia. É o Espírito Santo que Ele começa então a trazer com clareza, da maneira que você pode entender. O Espírito Santo, Ele conhece as profundezas de Deus, então Ele busca a informação no coração do Pai e revela aquele que se relaciona com Ele. Olha o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. E esse texto é bombástico. Uau! Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos ou os propósitos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Como eu faço para saber o meu propósito, Alexandre? Existe um cara que quer ser teu amigo e ele tem informação privilegiada para você. Existe um relacionamento que nós podemos alcançar e nós temos informações que ninguém tem. Ah, mas por que informação que ninguém tem? Para quê? Eu não estou falando que você agora vai ter que se gabar, porque agora eu estou sabendo de coisas que a igreja não sabe. Não é isso não. Eu estou querendo falar de alinhamento de propósito, de frutificação no tempo certo, de eficácia naquilo que você vai fazer. Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, Ele tem as informações do coração de Deus. E o Espírito Santo habita onde? Em nós. Em nós. Existe um tradutor. Deus tem um propósito para nós. Esse tradutor vai lá no coração dele e traz para aquele que se relaciona com ele e fala: vai, vai, vai. Vai, comunidade batista da paz. Vai. Agora, se nós não temos esse relacionamento, a gente não consegue então entender aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus, ela também nos direciona nesse propósito. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz, clareia os meus caminhos. Quer ter a direção correta, quer caminhar sem sombra de dúvida para onde está indo. Relacionamento com o Espírito Santo e palavra. Esse Deus de propósito, Ele tem prazer em revelar aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na igreja local. Outra coisa que eu preciso dizer muito importante: se os propósitos vêm dele, jamais serão frustrados. Se os planos, se os pensamentos vêm dele, nunca falharão. Por que acontece então tanto fracasso? Por que tanta coisa na vida da igreja acontece e a gente se perde? Tem que dar 2 passos para trás de novo, para depois continuar de novo. Quem errou? Foi ele? Foi eu. Os propósitos de Deus nunca são frustrados. Nunca. Amém. Nunca. Olha o que diz aqui.
Jó, quem conhece a história desse moço? Capítulo 42, versículo 2. Sei que podes realizar tudo. Repita assim comigo: tudo. Agora mais uma vez, eu sei que podes realizar tudo. Olha a continuação. Absolutamente nenhum dos teus propósitos e vontades serão frustrados. Aquilo que o Deus e propósito tem para a comunidade Batista da Paz aqui em São Vicente em Rancharia vai acontecer, ponto final. Amém. Se é comigo ou com você na parada, depende também da honra que nós vamos direcionar a Ele. Depende do alinhamento espiritual. Depende daquilo que nós temos recebido dele. Depende do entendimento espiritual que nós temos acerca do propósito, acerca da missão, acerca da direção. Porque os propósitos de Deus, eles nunca serão frustrados. Amém. Nunca. Amém. E eu quero concluir essa mensagem. Qual que é o propósito central de Deus? Porque nós acabamos de ver na Bíblia falando de Deus e propósitos. E eu comecei a me questionar: Senhor, mas se tem tantos propósitos, será que existe um que é aquele que o Senhor se inspira e fala: esse que é o meu favorito? Eu falei: Senhor, se existem tantos propósitos, será que tem aquele queridinho do Senhor? Será que existe um propósito que é aquele tchuki-tchuki? Tem gente que não gosta disso. Será que existe um propósito central? Será que existe algo que talvez seja mais importante do que todos os outros propósitos que estão em volta da minha vida e da comunidade batista? Da paz. Olha o que eu descobri. Quem gosta de fazer descobertas? A revelação, meus irmãos, não é que é algo novo. A revelação é para mim, é que eu não conhecia. E para mim isso foi uma revelação, um entendimento no Espírito. Eu falei assim: uau, existe um propósito central. Leia comigo, Efésios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isso é, olha para mim aqui, por favor. Isso é, não é a revista não. Que propósito central é esse? Continua comigo. De fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Sabe qual é o propósito central de Deus? Fazer convergir tudo no céu e na terra em uma pessoa. Alexandre, o que é convergir? Quando eu li essa palavra, que eu estava estudando ela no original, eu comecei a olhar e falei assim: meu Deus, como é que eu faço para explicar isso aqui que nem eu estou sabendo direito? Às vezes essas palavras difíceis, né? A gente que não é tão intelectual assim, fica confuso de entender. Eu falei: o que é convergir? Quando eu comecei a estudar ela, eu imaginei um imã central. Um imã. E um imã que atraía tudo nele. Aquele imã mais potente que ia pegando um, pegando outro. E eu imaginei assim: é como se essa pessoa central, paradinha ali no lugar dela, atraísse tudo que existe no céu e na terra. Quem é essa pessoa? Convergir é fazer unir, é direcionar, é tender para tal. E existe um propósito central. O propósito central é fazer convergir tudo nos céus e na terra, na pessoa de Jesus. Existe alguém que é mais importante do que eu e você. Aleluia! Glória a Deus. Fazer convergir
pessoa de Jesus. Ele é a pessoa principal do Evangelho. Agora você pode perguntar, mas qual é o objetivo? Para que Deus então está fazendo convergir tudo em Jesus? Versículo 11 e 12, capítulo 1 de Efésios. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de quê? Qual é o objetivo? De convergir tudo em Cristo. Que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. A questão não é fazer. A questão não é estar. Existe um objetivo pelo qual tudo vai convergir em Jesus. Para que sejamos para o louvor da sua glória. Feche os teus olhos nessa hora. Feche os teus olhos. O objetivo de tudo convergir em Jesus é para que nós sejamos para o louvor da sua glória. Cada pessoa, o coletivo, a unidade, tudo por uma causa, um propósito central: fazer convergir tudo em Jesus. Contemple a Jesus agora no centro da história. Comece a perceber que tudo nos céus e na terra estão convergindo nele, com um único objetivo: que você e eu sejamos para o louvor da glória dele. Um canto de alegria, 25 anos de história não tem nada a ver comigo e com você. 600, 700 pessoas, 90, 100 células, não tem nada a ver comigo e com você. Não tem nada a ver comigo e contigo. Existe alguém que está no centro de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último. Ele é a raiz de Davi. Ele é aquele que fecha a boca de leão. Ele é aquele quarto homem que aparece na fornalha. Existe alguém que é mais importante do que eu e você. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Ele é a honra, a Ele é a glória. Ele é merecedor do meu louvor, do seu louvor, da sua adoração, porque tudo é para Ele, tudo vem dele. A Ele, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Oh, existe alguém no centro. Existe um propósito. Existe um propósito principal. Existe alguém mais importante do que eu e você. O propósito central de Deus é fazer convergir em Cristo tudo nos céus e na terra. A partir disso, nós nos relacionamos com esse Deus de propósito e entendemos os propósitos secundários. Eu fico empolgado de saber que eu sou o segundo no plano do Senhor. Existe algo que precisa convergir em Jesus Cristo. Eu fico empolgado em saber que eu sou o segundo, porque aquele que quer seguir a Ele tem que ir após. Coloque a sua vida diante desse Deus. Essa é uma noite gloriosa onde o Espírito Santo vai ativar propósito, com essa base do propósito central que é fazer convergir tudo em Jesus Cristo. Não tem nada a ver conosco. Os propósitos dele são insondáveis, eternos, imutáveis, mais altos e, sobretudo, se realizaram todos eles. Coloque a sua vida agora. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo e contigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre.
Não abandones as obras das tuas mãos. Eu estou aqui como profeta do Altíssimo para te dizer que o Senhor não abandonou os propósitos dele, as obras das mãos dele. Essa é uma noite de ativação de propósitos. Você que está sem rumo, você que está perdido, você aí fora que provavelmente chegou aqui e não ficou nem com vontade de entrar, vou ficar aqui fora mesmo, é para você. Existe uma ativação no mundo espiritual que precisa ocorrer nessa noite, tanto para a nossa comunidade Batista da Paz, igreja local, quanto para você, membro, você que tem congregado conosco. E eu quero nessa noite dar oportunidade para você buscar esse Deus de propósito e alinhar sua vida hoje ao propósito dele. Fale com Deus. Fale com Ele, não fique disperso. Eu percebo no meu espírito que há uma atmosfera de ativação de propósitos nessa noite. Você vai saber agora onde direcionar os seus esforços.